o significado da aliança. O porquê é tão importante a gente saber essa importância desde o início. Não só, e em todos os momentos. Não só quando a gente tá junto, naquela coisa boa, mas também nos momentos difíceis, quando estão distantes, quando precisam fazer alguma coisa. E essa aliança é muito importante o tempo inteiro. E o que a gente vem percebendo nos últimos tempos, né? Primeiro que as pessoas não querem o casamento, não tem mais esse desejo de se casar, no máximo se juntar ali e tudo mais. E quando elas se dispõem a se casar, elas já entram pensando em dar errado. Já entram armadas, né? Já entram com aquele pensamento de, se der errado, eu vou fazer isso e aquilo. Então elas já têm um plano para quando isso der errado, porque com certeza vai dar. E quando você deixa essas coisas entrarem na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, você entra armado para um campo de guerra, num lugar que é para ser de paz. Então, desculpa. Então é muito importante a gente ter essa mentalidade de entrar no casamento já feliz. E como é que a gente faz isso? A gente tem que entender que para o casamento dar certo, você tem que dar certo primeiro sozinho. Você tem que se conhecer, você tem que conhecer a Deus, você tem que ter o seu relacionamento íntimo com Ele antes de qualquer coisa. E a partir daí você entra completo no seu casamento. Porque também tem muitas pessoas que casam pensando em ser feliz, né? Tipo, vou me casar porque eu quero que aquela pessoa me faça feliz. E não é bem assim. O casamento, eu acho que a chave mestra de tudo é você entender que o casamento é um investimento, onde você você aplica ali a sua atenção, sua disponibilidade, tudo no outro, assim como o outro vai fazer em você. E para quem conhece de investimento, a gente aplica e ele gera lucro, gera dividendos, e a partir desse dividendo você usufrui, né? Você desfruta. E é diferente de um depositar, porque às vezes você deposita expectativa no outro e espera que a pessoa devolva, você vai lá para sacar, ou seja, você tira da pessoa. E quando você investe, não. Quando os dois investem, os dois ganham. Eu quero que vocês saibam, anota todo mundo no seu caderno aí. Isso aqui é uma aula, tá? E é importante que você esteja anotando. Casamento não é sobre você encontrar uma pessoa para você viver. É sobre você encontrar alguém que você não consegue viver sem, certo? Sobre a mina falou, as pessoas entram às vezes com a mentalidade errada. Quando você vai encontrar alguém, é uma pessoa que vai se encaixar com você. E se você se desconectar dessa peça, não vai funcionar. Quando a gente se casou, os meus votos de casamento, eu falei que casamento era investimento, certo? E o casamento realmente é um investimento. E esse investimento, ele dá lucro, certo? E você não está investindo em qualquer coisa, você está investindo em uma das coisas que Deus mais ama. Porque é família, é pessoas. E como a menina falou, todo investimento gera lucro. Todo lucro gera uma renda. E toda a renda gera dividendo. O que é que isso significa? Por exemplo, eu invisto em ações, certo? Eu invisto em ações, em fundos imobiliários. Todo mês eu deposito uma quantidade. Esse investimento, ele gera juros. E esses juros, ele volta para mim. No casamento, quando eu invisto, quando a mina investe, isso gera uma bola de neve. Nós sempre temos lucros juntos. Então, o que é que isso significa? Qual aprendizado você pode tirar disso? De que o que você faz, o que o seu esposo faz, junta tudo e os dois têm que se beneficiar disso. Mas só é ele quem faz. Independente se é ele que faz. Os dividendos vão gerar e os dois têm que se beneficiar. Mas é só ela que faz. Aí os juros é da mesma forma. O importante é que os dois andem lado a lado, caminham os dois juntos. É sobre o que a mina falou. Não é sobre você ser feliz, é sobre fazer o outro feliz. Quando você tem essa meta de fazer o outro feliz, fica muito mais fácil. Porque quando você foca na sua felicidade, você sempre vai buscar algo a mais você não encontra essa felicidade. Porque você cria uma expectativa muito grande em cima do outro. E provavelmente a pessoa não vai suprir essa sua expectativa porque ele não está dentro da sua cabeça, por mais que ele se esforce. Então não adianta você depositar em cima da pessoa e querer que ela devolva e ela não te devolver da forma com que você pensou. E aí começam as frustrações. Ele não me ama, ele não presta atenção. E não é isso, entendeu? Dê o seu melhor, faça você a sua parte de fazê-lo feliz,
que você vai ter o seu retorno. Quando a gente fala de investimento, não é só investimento financeiro, é realmente o investimento de estar ali atento a cada detalhe do seu casamento. Bom dia, Vanusa. Bom dia, minha mãe que entrou. Bom dia, Flávia Monteiro. Flávia, está certo o nome? Está certo. Flávia Monteiro. Bom dia a todos vocês que estão chegando aqui. Hoje é a aula de número 54 do Clube, certo? O Clube tem um objetivo de que você acesse o reino do céu e manifeste esse poder. Mas para isso ser com excelência, para você fazer isso de forma correta, assim como Jesus nos ensina, você precisa entender algumas coisas sobre mentalidade, posicionamento, comportamento. A palavra diz que o reino do céu é tomado por esforço. Como é que você vai fazer esforço de algo se você não sabe como é que é esse comportamento, esse posicionamento? A palavra diz que o evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações para Jesus voltar. Então você tem que abrir a sua boca para que você possa alcançar as pessoas e Jesus volte. Quando você tem um casamento estruturado, quando você está investindo nessa empresa, nessa indústria da felicidade, que é o casamento, você tem mais recursos, mais potência. Eu não teria chegado onde eu estou hoje se eu não tivesse com a Mirna. Talvez eu ainda era um menino, entendeu? Mas só que quando a gente juntou essa aliança, quando a gente se uniu, a gente investiu nisso. Eu quero que você saiba, casamento é investimento. Manda todo mundo aqui nos comentários. Casamento é investimento. Manda todo mundo aqui nos comentários. Casamento é investimento. E todo investimento que você faz, você espera o lucro dele. Todo investimento que você faz, você não faz e esquece, abandona. Você não pode abandonar o seu investimento. Por mais que você invista e deixe lá o dinheiro rendendo, o seu investimento é algo que tem que ser trabalhoso. Você tem que cuidar dele diariamente. Você está entendendo isso? Né? E assim, a gente falando na questão de entrar no casamento com uma mentalidade certa, né? Já vai uma dica até para quem ainda está solteiro, já preparar a mente para isso. Porque tem muitas pessoas que casam querendo fugir de algo. Fugir assim, né? Quer separar dos pais, quer uma casa nova, quer mudar de cidade. E entram num casamento com esse intuito. E até muitos religiosos entram já querendo, né? Tipo, por religião, eu vou casar logo para começar a minha vida ativa. Então, tem pessoas que entram no casamento com esse sentimento de fuga, né? E até mesmo para ser feliz, como a gente já citou. E o casamento, como o João Lucas falou, a gente tem que ter uma manutenção. Ele é como um motor de carro. Você simplesmente não sai andando no carro aí e passa 10 anos sem olhar para ele, né? Então, você tem que estar ali, sempre conferindo cada detalhe, cada coisinha e dando essa manutenção. E os motivos que fazem as pessoas se casarem é isso, de fugir de casa, de buscar ser feliz e uma falta de autoestima. Às vezes você se acha feio e uma mínima atenção que alguém te dá, você vai lá e se entrega por inteiro para a pessoa, sem nem conhecer direito, sem entender o coração, os sentimentos, e acaba se entregando para alguém, recrutando alguém que não faz sentido na sua vida. Essa questão da autoestima ela é extremamente importante nas 12 áreas da sua vida. Preste atenção. João Lucas, o que é autoestima? Autoestima é quando você está bem consigo mesmo, com algo interno, e o externo não vai te afetar. Existe a autoestima e a autoestima. Out, de get out, do inglês, é algo que eu preciso externo para estar bem. Eu preciso de uma maquiagem, eu preciso de uma roupa, eu preciso de algo superficial, algo externo para me sentir bem, certo? Então eu sempre vou estar de boa com coisas externas. Mas a autoestima é o estar bem comigo mesmo. O interno. Qual é o seu interno? O que faz você estar bem? Tem uma frase do Oscar Wilde que ele fala assim, ó: ame a si mesmo como o começo de um bom romance para a vida toda. Se você não se ama da forma que você é, você não vai conseguir amar o outro. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas só que preste atenção. Como você vai amar o próximo se você não se ama? Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Bom dia, Romana, que acabou de chegar. Então, a autoestima é você se amar, é você se respeitar, é você se entender, é você respeitar o seu processo. Você precisa se amar. O primeiro passo é se amar. Você não vai conseguir amar a Deus, você não vai conseguir se sentir amado por Deus se você tem uma autoimagem distorcida sobre você mesmo. Se você precisa de coisas externas para estar bem. Ah, mas João Lucas, infelizmente eu ainda preciso de coisas externas para estar bem.
Mas preste atenção, você vai passar por um processo de limpeza, de purificação. E o primeiro passo é aceitação. Você é aceitar do jeito que você é. Manda todo mundo aqui nos comentários. Eu me amo. O primeiro passo é se amar. E o que é que você vai fazer hoje para se amar? Como é que você vai conseguir entregar amor para as outras pessoas se você não tem amor próprio por si mesmo? O primeiro passo é ter amor próprio. É você se amar. Autoestima bem alinhada. Qual o problema da maioria dos casamentos, dos relacionamentos? Baixa estima. Aí o outro precisa sempre se ajustar de alguma coisa para se fazer bem a outra pessoa. E o outro da mesma forma. Tem que ficar se provando sempre. Tem que ficar se provando. Porque você não é autossuficiente. Então manda todo mundo aqui nos comentários. Eu me amo. Autoestima é de dentro para fora. Eu tô bem. Autoestima de get out é de fora para dentro. Fique bem com quem você é. Mas João Lucas, quem eu sou? Você é a imagem e semelhança de Deus. João Lucas, fala mais quem eu sou, o que é que tem dentro de mim. Jesus habita dentro de você. Se você tem relacionamento vivo com Deus, relacionamento vivo com Jesus que está dentro de você, o que é que vai acontecer? Você fica bem. Essa semana eu falei que a felicidade é uma escolha. E você escolhe andar com essa felicidade, que é uma pessoa que habita dentro de você. Então manda todo mundo nos comentários. Eu escolho a felicidade. Se você é feliz, você faz o outro feliz. Mas se você é triste, você não força a felicidade pro outro. Eu já falei para vocês que a empolgação, a felicidade é contagiante. Se eu sou feliz, a mina também vai ser contagiada por isso. Mas qual o problema da maioria dos casamentos? Eu tô mal, eu vou fazer de tudo para fazer o outro ficar bem, mas eu tô mal. Como é que eu vou fazer o outro ficar bem se eu tô mal? Como é que eu transmito coisas boas se eu tô mal? Não faz sentido. Você já parou para pensar sobre isso? Então você tem que se amar, você tem que estar bem com você mesmo. Manda todo mundo aqui nos comentários. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Pois é, e falando sobre isso, né, para finalizar esse ponto, você tem que detectar qual é o problema, para você não entrar num casamento pelo motivo errado, certo? A Romana falou, eu me amo porque sou imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Você tem que saber disso antes de qualquer coisa. E antes de entregar o seu coração, porque, assim, tem a diferença de entregar o seu coração e de você ser transparente com a pessoa, principalmente no começo do relacionamento. E deveria ser assim já desde o começo do casamento, certo? Porque tem muitas pessoas que têm medo de se expor, né, de se mostrar para o outro. Claro que o nosso coração ele tem que ser guardado para Deus, principalmente. Não é para qualquer pessoa que você vai expor o que tem dentro dele. Mas para que você tenha um relacionamento sólido, bem estruturado, você precisa ser transparente. Você não pode simplesmente contar pontos que você acha só essencial ou até mentiras para aquela pessoa. Vocês podem até engatar um relacionamento, só que quando for mais pra frente, a máscara cai. Vocês podem durar 10 anos, 15 anos, mas alguma hora essa máscara vai cair, porque não é você. E aí a pessoa e você vai perceber que se apaixonou, que amou uma mentira, certo? Então, ser transparente, ser claro sobre o que você é, o que você pensa, é muito importante para essa construção do relacionamento, certo? E o casamento, ele precisa dessa transparência para acessar a unidade, que é justamente o que a gente está falando hoje, sobre a aliança, a unidade. E eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem olhar pro seu parceiro, para quem já é casado, quem namora, se você consegue olhar pro seu parceiro e dizer, eu conheço o coração dele, conheço o coração dela. E vice-versa, se ele sabe dizer que conhece, de fato, o coração de vocês. Não precisa responder aqui se não quiser, mas pensem nisso, certo? Porque, assim, conhecer o coração não é saber a personalidade da pessoa, não é saber se, ele é alegre, ele é mais fechado, ele é isso, ele é aquilo. O coração é outra coisa. Por exemplo, o João Lucas é essa fortaleza, né? Que vocês veem, esse cara mais fechado, mais sério, ele ri, ele é o risadinha, né? Que muitas pessoas falam, mas vocês não conseguem talvez imaginar ele de uma forma mais solta, né?
E comigo, ele tem a liberdade de chegar e dizer, meu bem, hoje eu tô sentindo isso, hoje eu tô sentindo aquilo. Né, de se expor de fato. E isso é conhecer o coração da pessoa. Não é sobre, eu sei que ele é desse jeito, essa é a personalidade dele. Não. O coração é realmente a hora que ele se expõe. Vocês têm essa unidade com o parceiro de vocês? Vocês podem dizer que conhecem o coração de cada um? Olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Bom dia, Ordália, que acabou de chegar. Bom dia, Lilian. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos vocês que estão entrando agora na nossa aula do clube. Sejam todos bem-vindos. E assim, é da natureza do homem ele não expor, certo? Isso foi programado, isso já é enraizado há várias gerações. Então, geralmente, o homem não consegue se expor. Tem até várias músicas, tipo, o homem não chora. O homem tem dificuldade em mostrar a emoção, certo? Bom dia, Lucas Matos, meu amigo que acabou de chegar. Eu quero que você entenda, o homem já tem essa dificuldade, assim que ele nasce, de se expor, de mostrar suas emoções para o próximo, para o outro. Mas é o seguinte, eu quero que você que é homem entenda uma coisa. Você realmente não pode expor suas emoções para qualquer pessoa, certo? Até porque você não vai conseguir, porque é de você. Mas você tem que começar a se abrir para você mesmo. Ser verdadeiro com você mesmo. Conseguir identificar os seus pensamentos e saber, poxa, por que eu estou pensando sobre isso? Por que eu estou identificando isso? Quando você consegue ser verdadeiro com você mesmo, sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, quando você consegue expor as suas emoções para você, no secreto, você começa a entender e consegue transmitir isso para o seu parceiro. Porque tem coisas que você passa, que você não consegue revelar para as pessoas. Como você não consegue revelar para você não vai conseguir revelar para o seu parceiro. Tem coisas que você passa que você não vai conseguir encontrar a solução sozinho. Não vai conseguir encontrar a solução sozinho. Então, quando você passa para a sua esposa, o que vai acontecer? Você vai conseguir encontrar isso. Eu sou uma pessoa difícil de mostrar qualquer coisa. Entendeu? Porque isso é a natureza do homem. Você tem que aceitar. Mas só que de forma intencional, você pode começar a se abrir. Bom dia, Solange, que acabou de chegar. Seja bem-vinda. Você está entendendo isso? Então comece a ser verdadeiro consigo mesmo. Reflita sobre o que você pensa, o que você sente e as suas ações. Porque quando você conseguir tirar essa casca para você, porque o homem não consegue ser verdadeiro para ele mesmo. Mas quando você tirar essa casca para você, você vai conseguir liberar para sua esposa. E ela vai te ajudar também. Eu consigo solucionar meus problemas muito mais rápido, porque eu falo pra mim, olha, isso. Entendeu? Pois é, e pensando nessa questão de, o homem é assim, você tem que entender. Ok, mas ele também tem que entender que é no relacionamento o lugar mais poderoso que ele pode chegar e se abrir, se expor. Como o João Lucas falou, você tem que se aceitar, você tem que entender os seus limites, os seus problemas, o que quer que seja que esteja sentindo, para que você consiga expor. Mas você não vai expor isso para qualquer pessoa, você vai expor isso justamente para o seu parceiro, certo? Você quer falar essa parte? Não, pode falar. Então aprenda a se abrir. A chave para se abrir para o outro é primeiro conseguir se abrir para você mesmo, certo? Seja um livro aberto para você. Porque quando você está fechado, tem pessoas que chegam para mim com problemas, vários problemas, que elas mesmas não têm a resposta. Eu quero que você entenda uma coisa. Todos os seus problemas, você já tem a resposta. Sempre que, por exemplo, a maioria do meu público é empreendedor digital. Como você é empreendedor digital, você é um líder. Então, você tem um público, uma audiência que também vai apresentar os problemas para você. Quando alguém te fizer uma pergunta, na pergunta que a pessoa já está fazendo, ali já está a resposta. Na pergunta que a pessoa faz, você já consegue identificar qual é a resposta, qual é a solução para essa pessoa. Entendeu? Seja um livro aberto. Hoje, na era digital, você precisa ser um livro mais aberto ainda com as suas redes sociais. Quando você consegue se expor mais, você consegue alcançar mais. Mas, João Lucas, eu não consigo me expor, eu sou tímido. Eu não consigo me abrir. Se você não consegue se abrir, se você não consegue se expor, infelizmente você vai ficar para trás nesse novo mercado.
Por exemplo, a Romana aqui, ela tem produtos, ela vende produtos dela, a Solange também, ela é uma empreendedora, ela fala sobre finanças. Se você não aprender a se abrir, você não vai conseguir alcançar. Beleza? E falando no meio digital, não é se abrir, porque às vezes as pessoas têm muito medo nessa questão de se expor, né? Essa palavra exposição. Não é expor coisas que não precisam, mas vocês têm que abrir algumas palavras, alguns sentimentos, para que as pessoas se conectem com vocês. Olha só o comentário da Romana, ó. Todos os problemas já temos as respostas. Manda todo mundo isso aqui nos comentários. Para todos os problemas, nós já temos a resposta. A própria pergunta já carrega a resposta. Então manda aqui nos comentários. Para todos os problemas, nós já temos a resposta. Beleza? Lá em Efésios 5:25, manda aqui nos comentários. Efésios 5:25. Fala aqui que todos os maridos cuidem da sua esposa, assim como Cristo cuida da igreja, porque a igreja é a esposa de Cristo. Quando você não tem intimidade com Cristo, quando você não tem intimidade com Deus, você não consegue entender o que é o cuidar, a proteção. Você não consegue entender como é que cuida de alguém. Porque a pessoa que sabe cuidar de alguém é Deus. Quem sabe cuidar é Deus. Eu vou ser pai, no final do ano meu filho vai nascer. E eu tô já animado. Uma das coisas que eu tô mais animado, até mais do que o nascimento do meu filho, é entender como Deus me olha. Porque através do nascimento do meu filho eu vou conseguir entender mais como é o cuidado de Deus, como é que é o amor de Deus. Entendeu? Essa é a minha animação mais do que o próprio nascimento do meu filho. Porque Deus está acima de qualquer coisa. Entendeu? Então quando você reflete sobre Efésios 5:25, você vê que o marido tem que cuidar da esposa da forma que Cristo cuida da igreja. Da forma que Cristo ama a igreja. Mas como é que você vai cuidar da sua esposa? Como é que você vai amar a sua esposa da forma que Cristo ama se você não sabe como é que Cristo ama? Você só vai saber como Cristo ama quando você conhece Ele. Eu te pergunto, você já dedicou tempo para Ele hoje? Você dedica tempo para Ele todos os dias? Como é que você, esposo, marido, vai cuidar da sua esposa se você não conhece como é o cuidado de Deus? Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus criou Eva, quando Eva foi gerada através de Adão, um dos principais objetivos de Deus é que Adão entendesse o que é provisão. Era que Adão entendesse o que era cuidado. Porque Adão não ia conseguir entender o cuidado que Deus tinha por ele se ele não passasse também por isso. Então você que é marido, entenda uma coisa. A sua família representa a glória de Deus. É a representação. Você vai representar a provisão. A sua esposa vai representar o cuidado do Espírito Santo. Entendeu? Não tem esse negócio da esposa assumir o papel do esposo e o esposo assumir o papel da esposa. Cada um tem o seu objetivo, o seu papel, o seu direcionamento. E para você aprender a amar e cuidar, você precisa entender como é que Deus ama e cuida. Você só vai entender isso com o relacionamento com Ele. Exatamente. E, assim, como a gente sempre toca nesse assunto de unidade, de construir base forte, eu acho que a principal chave é justamente isso de comunicação. Se comunicar, tanto com Deus como com o seu parceiro. É assim que você cria um relacionamento forte, um relacionamento sólido. Saber dizer e ter coragem de dizer o que gosta, o que não gosta, o que está sentindo. Porque o seu relacionamento não é para ser aquele lugar de apontar de dedo, de julgamento. Então, um lado tem que entender. Um tem que aprender a se expor e o outro tem que aprender a receber aquilo. Às vezes a gente pode não gostar do que está ouvindo, mas entender que a pessoa teve coragem de chegar e dizer aquilo que ela estava sentindo. Então, são os dois lados trabalhando juntos, certo? Vocês que estão aqui, manda os foguinhos, manda os coraçãozinhos. Deixa eu mandar aqui também. Vou mandar aqui. Manda os coração, já que é de casal, manda os coraçãozinhos aqui pra gente. Manda os coraçãozinhos. Olha só o que a Romana comentou. A minha família representa a glória de Deus. Quando você entende que a sua família representa a glória de Deus, você começa a olhar para a sua família com outros olhos. O principal objetivo do diabo é destruir as famílias. Porque uma vez que eu destruo uma família, eu destruo a glória de Deus. E destrói várias, né? Porque a partir de uma família vem outras várias. Famílias. Por isso que a gente diz que famílias são nações.
Família é mais forte que nação. Manda todo mundo aqui nos comentários. A minha família representa a glória de Deus. A minha família representa a glória de Deus. Vai lá. E assim, às vezes a gente falando disso de comunicação, as pessoas podem pensar que é óbvio que um relacionamento tem que ter comunicação, mas vocês já pararam pra pensar que a maioria dos divórcios, a maioria das brigas é porque as pessoas simplesmente pararam de conversar? Não tem mais, às vezes nem saco, tem pessoas que, isso aqui é tão pequeno, não vou mais falar. E param de conversar, de trocar ideia um com o outro. E isso gera muita briga e logo o divórcio. Quero saber de vocês, se vocês conhecem algum casal que briga muito, que se separou por causa de diálogo. E às vezes a gente acha que é uma coisa tão óbvia. E pra ti, o que seria um diálogo saudável? Isso de ter coragem de se expor. Porque não é todo mundo que tem essa coragem de se expor. Assim como na internet. Uma pessoa que é travada, que não consegue se expor e tudo mais. É questão de crenças, bloqueio. O que ela pode fazer? Quais são ali os primeiros passos, um passo a passo que tu pode passar pro pessoal aqui? Como ela começar a se abrir para o outro? Porque tu sempre conseguiu se abrir para mim ou tu teve que enfrentar algumas crenças para conseguir fazer isso? Precisei enfrentar várias crenças de criação, de coisas que me diziam, coisas que eu via. E foi a partir do meu relacionamento com Deus. Tem situações que eu passo hoje que eu percebo que se fosse antigamente eu reagiria de alguma outra forma. E aí eu penso, mas quando isso mudou? Eu não sei, porque é um processo, sabe? Teve várias coisas que aconteceram que você me ensinou, que Deus me ensinou, e eu precisei passar por diversas coisas para ter esse amadurecimento. Nesse processo, teve algum momento que tu chegou a fraquejar, que tu falou assim, não, vou abrir os pontos. E o que foi que tu fez para continuar caminhando, mesmo nesse momento de fraqueza? Segurei nele. E como é que tu faz para se segurar nele? Conversando. Então tu tem... E a tua intimidade com Deus, como foi que tu iniciou, assim, de forma bem simples pro pessoal entender? Pra quem ainda não tem intimidade com Deus, como é que iniciou a tua intimidade com Deus? Eu não sabia como começar. Não sabia. Então eu conversava como eu converso com um amigo. E se tornou algo natural, porque eu comecei a ter as respostas. E eu acho que é assim que é qualquer relação que a gente deve ter. De ser leve. De não criar essas cascas, né? Porque a gente, ao parar de se comunicar, a gente cria essas cascas, né? E fica difícil criar essa intimidade. E aí, quando a gente leva para algo de forma simples, você consegue levar, sabe? E eu acho que foi assim que eu consegui. E você? Relacionamento com Deus, você tem que entender que é uma coisa. Deus, ele fala de pelo menos uma forma que as formas que eu consigo lembrar agora são pelo menos 8 formas. A forma mais simples de Deus falar com alguém é através da palavra, da Bíblia. Então, meu relacionamento com Deus começou lendo a palavra, certo? Depois de um tempo, eu comecei a amadurecer e eu comecei a escutar Deus de forma audível. Depois, eu comecei a escutar Deus com o meu coração. Primeiro eu comecei a escutar Deus com o coração e depois eu comecei a escutar Deus de forma audível. Hoje eu já desbloqueei várias formas de ouvir Deus. Então Deus consegue falar comigo através de vários canais. E esses canais ele é desbloqueado no meio da sua jornada. Certo? Continua lá. Só essa questão, né, da comunicação, que quando você perde, você acaba buscando essa necessidade, porque a gente tem a necessidade. Mesmo que a gente deixe de sentir a necessidade com aquela pessoa, a gente ainda tem a necessidade de troca. Então a gente acaba buscando algo fora. Seja compartilhar pontos que não são para ser compartilhado com amigos, até o adultério, né? Então, levem o casamento de vocês a sério, todos esses pontos, certo? E quem não compartilhou ainda, bem aqui tem um aviãozinho, compartilhe isso com 3 amigos. Essa aula é uma aula extremamente importante, certo? João Lucas, mas por quê? Porque você pode ver como é que a geração tá hoje. A geração só se preocupa com coisas fúteis. A geração só quer saber de fazer dancinha no TikTok. A geração só quer saber de não ter mais filhos. E se tiver um filho, é um único filho. E quando tem filho, ainda tem esse negócio de ideologia de gênero que está confundindo a cabeça das crianças.
Mas, Lucas, por que isso está acontecendo? Porque não entendeu que a família é a glória de Deus. Se você não entende quem é Deus, você não entende quem é a família. Então você constrói a família do jeito que você acha que é certo. Muitas pessoas estão montando, construindo as suas famílias das formas que você acha que é certo. Mas se a família representa a glória de Deus, você tem que entender quem é Deus. Porque se a sua família não está alinhada aos princípios de Deus, a sua família vai ter uma distorção. Imagina um espelho que está sujo. O espelho que está sujo está distorcido, a imagem distorcida. Então a glória está distorcida. As pessoas não enxergam isso. E está acontecendo nessa geração. João Lucas, vai melhorar? As coisas vão melhorar? A geração vai ter essa consciência? Não. A tendência é piorar. E tomara que piore o mais rápido possível. Porque isso já é um código, isso já faz parte, está lá em Apocalipse. Profecia, né? Isso é uma profecia que as coisas vão piorar bastante, até melhorar, certo? Mas só que aqueles que estão dispostos a mudar, é esse que você tem que resgatar. Os que não estão dispostos, não precisam ir atrás, certo? Família representa a glória de Deus, mas você só consegue manifestar essa glória quando você entende princípios. Não é construir a família de qualquer jeito, do jeito que você acha que é certo. É construir a família do jeito que Deus olha, do jeito que Deus já disse, do jeito que Deus já estabeleceu, certo? Manda os coraçãozinhos, deixa eu mandar os coraçãozinhos. Manda os coraçãozinhos porque isso é muito importante, eu vou entender que você tá aprendendo. Os comentários, as perguntas que você faz aqui, é uma troca de energia. Se você está com alguma dúvida, você pode fazer uma pergunta pra gente. Se você está com um conflito no seu casamento, na sua área pessoal, na sua área profissional, não importa qual é a sua dúvida hoje, se tem a ver com a aula de hoje, ou se tem a ver com a aula passada, ou se é uma dúvida que não tem nada a ver com o tema de hoje. Faça a sua pergunta, porque esse é o momento de eu trocar energia com você. Esse é o momento da gente conversar, certo? Não se limite a apenas mandar os comentários. Não se limite a apenas mandar os emojis aqui ou mandar os foguinhos. Também faça suas perguntas, tá? Ah, João Lucas, mas a minha pergunta é uma pergunta boba. Não existem perguntas bobas, mas os bobos não fazem perguntas. Aprenda a fazer perguntas. Faça perguntas, independente de qual simples seja. Independente de como seja a sua pergunta, faça a sua pergunta. Essa é a sua chance, tá? Faça a sua pergunta, vai lá. Queria te perguntar, tu acha que existe algum cenário perfeito para você casar, algum momento certo, tipo a partir de um tempo, a partir de tanto X de dinheiro? Sim, existe um cenário perfeito para você casar. Lucas, qual é esse cenário perfeito para você casar? É quando você já está casado com você mesmo. João Lucas, qual é o cenário perfeito para me namorar com alguém? Quando eu já me namoro. Depois de eu me namorar e me casar comigo mesmo, depois que eu caso com Cristo, eu já estou pronto para casar com alguém. Qual é o tempo perfeito? É o tempo de X namoro, X noivado, X dinheiro, X qualquer coisa? Não. O tempo perfeito para você casar é quando você já está casado com Cristo. Eu quero saber aqui quem já está casado com Cristo. Quem já se casou com Cristo. E o casal noivado, tá? Porque o casamento vai acontecer lá quando a gente trocar o tempo. Eu não sei se você sabe, mas vai haver um casamento. Imagina Jesus lá no altar, Deus do lado dele e você entrando. Porque você é a noiva, você é a igreja. E vai ter esse casamento, vai ter a festa das bodas. Eu quero que você se prepare para esse casamento. Mas antes de você casar com o seu parceiro, com a sua parceira, case com você mesmo. Se namore, se ame. Esse é o tempo certo para você começar a construir a sua família. Muito bom. E falando em relação um com o outro, você com o próximo, né? O próximo com o seu parceiro. Eu acredito também que você tem que... O tempo certo é a partir do fortalecimento, né? De um com o outro. E existem processos. Esse processo leva X tempo? Não, você pode encurtar, você pode desacelerar também, entendeu? Então, vocês têm que passar e vocês têm que entender que a unidade é ser um só. E a partir para isso acontecer, vocês têm que passar por processos juntos. Olha só o que a Solange comentou. Ó, temos 33 anos de casados e todos os dias aprendemos. Eu quero que você saiba de uma coisa. O dia que você não aprendeu é o dia que você não viveu.
Todos os dias é dia de aprender, certo? E a Solange já entendeu esse código, ó. Todos os dias aprendemos. Muito bacana. E aí eu queria fazer até uma... Como é que chama? Comparação? Uma conexão. Pra gente explicar essa questão de unidade e união. Que às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. E aí eu vou usar o exemplo da batata, que eu vi e achei muito bacana. Quando a gente vê um saco de batata, eles estão todos ali unidos, todo mundo junto, né? Você mexe assim, eles continuam no mesmo lugar. Mas se você rasga aquele saco, elas se separam, elas caem, se separam, vão uma para cada lado. E essa é a união. Quando você pode estar até ali junto, para todas as horas, só que quando algo abala o relacionamento, abala a relação, se separa, porque é mais fácil. Tá ali, rasgou, abriu, cada um pro seu lado. Mas se a gente se dispor a fazer um purê de batata, vários processos vão acontecer. Que justamente vai ser a união, para a união acontecer. A unidade, não? A unidade, foi mal. A união é a parte do saco de batata. E o purê é a unidade. Que para fazer o purê, o que a gente precisa fazer? Primeiro, tu vai botar a batata para cozinhar suja? Não vai, né? Normalmente a gente dá uma limpada. E é justamente a hora do nosso coração. A gente entrar nesse relacionamento limpo. Pedir perdão, tirar toda aquela podridão que você tem em cima de você. Como o João Lucas falou, se amar primeiro. Então você tem que estar limpo para começar esses processos, certo? E a partir dessa lavagem você vai cozinhar, que é justamente passar treta junto, passar problemas junto. E a partir daí amolecer o seu coração, né? Trazer essa leveza para o seu relacionamento. E após isso você vai temperar. E esse tempero é um renovo, é todo dia, é como a Solange falou. 33 anos de casado, mas todo dia aprende. E esse é o tempero. Você não ter um relacionamento sem graça, sem sal. Você tem que estar ali sempre colocando temperos novos e incrementando essa receita. A palavra diz que nós somos o sal da terra. Você é o sal da terra. E a palavra diz que se o sal não estiver mais salgando, ele não serve para nada. Você pode jogar fora. Eu te pergunto, você está se posicionando como sal da terra? Você está salgando a vida, você está dando gosto à vida. Porque a terra ela foi feita pra gente. Não sei se você sabe, mas a terra foi feita para você. E se você não está fazendo o seu papel, qual é o meu papel, João Lucas? É de governar, é de desfrutar, é de liderar. Entendeu? É de avançar, é de prosperar. Esse é o seu papel. Então, quando você salga a terra, você também salga o seu casamento. Quando você busca ser uma pessoa diferenciada, João Lucas, o que é ser diferente? É só ser você mesmo. No mundo onde todo mundo quer ser alguém, quando você quer ser você mesmo, você se torna uma pessoa diferente. Isso torna autoridade. Então, muitas pessoas enchem a boca para dizer assim, o meu casamento tem união, nós temos união. União parece até ser bonito. E é legal, mas como a menina falou, a união, a partir do momento que tem uma crise, a união se dispersa. Certo? Mas só que você tem que buscar ter unidade. O que é a unidade? A unidade é algo que está tão junto que não tem como separar, como o purê de batata. Juntou tantas as batatas que não tem como mais tirar. Entendeu? Então você tem que ter unidade no seu casamento. Você tem que ter unidade com a sua equipe. Você tem que ter unidade com aquelas pessoas que estão com você. Então manda todo mundo nos comentários. Eu preciso ter unidade. Unidade de linguagem. Esse é um dos códigos mais poderosos. É um princípio. Se você vive por princípio, gosta de anotar os princípios de Deus, esse é um princípio. Unidade e linguagem. Ele foi baixado o download aqui na Terra, esse princípio, lá na Torre de Babel. Entendeu? Unidade e linguagem. Manda todo mundo aqui nos comentários. Unidade e linguagem. Unidade e linguagem. Unidade e linguagem. Manda aqui. Unidade e linguagem. E é legal isso que tu falou, que isso de ser diferente, né? Quando você é você mesmo, você se torna diferente. E a gente entender que Deus fez cada um de um jeito, é a partir daí que você consegue entender quem você é. E vem mais uma vez o relacionamento com Ele. Tenha relacionamento com Ele, entenda quem você é, para você ser diferente e ser você mesmo. Tem muitas pessoas que dizem que você é raro, né? Não sei se você já estou, mas alguém já deve ter te dito, você é raro. Ou falou para alguém, fulano de tal é raro.
quero que você entenda uma coisa. Coisas raras existem mais de uma. Certo? Coisas raras, você pode encontrar várias coisas raras. O que é o raro? É difícil de achar. Mas só que Deus, ele não fez você raro. Ele te fez único. Porque só existe um de você. Só existe um da Solange. Só existe um da Cal. Só existe um aqui da Graciana, da Samantha, da Cleia, do Paulo, da Vanusa. Só existe um de você. Então, quando você encontra a sua identidade, quando você se encontra e se namora, você consegue ativar muito mais forte isso. Essa questão da unidade de linguagem. Porque você é autoral. Eu falo para empreendedores digitais, certo? Pessoas que vão se comunicar, vão vender seus produtos, seus serviços através do marketing digital. Mas só que você só vai conseguir liderar um movimento quando você sabe quem você é. Quando você acaba com essa crença de ser raro, saiba que você é único. A sua esposa, o seu esposo também é único. Beleza? E trate dela, o seu esposo ou a sua esposa, como um diamante. Muito único. Não é raro. Raro você encontra outros. Mas único só tem esse. E para fechar essa parte desse código das batatas, né? É que entra aquele código do negue a si mesmo. Que é em Lucas, é? Lucas 9:23. Manda todo mundo aqui nos comentários. Lucas 9:23. Lá na palavra... pode falar. Não, pode falar. Não, essa parte. Explica aí o pessoal. Não, eu só ia dizer que é a questão de amassar o orgulho mesmo. De saber pedir perdão e de tomar responsabilidade, né? De assumir a responsabilidade por aquilo que está acontecendo. Seja culpa sua ou não. Entendeu? Todo mundo tem sua responsabilidade dentro do relacionamento. E é isso que vai fazer vocês ficarem mais fortes, esse purê ficar gostoso, certo? É justamente vocês passarem por isso, o negar a si mesmo. E assim, às vezes pode parecer que é uma fase que não vai passar, tipo, que meu Deus, é só tribulação, é só problema, mas acreditem que passa, certo? E eu acho que tu até já falou em alguma live que existe tempo de desfrute, de colher, de plantação. Isso, tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. Isso. Então a gente tem que perceber cada tempo e viver cada tempo. Saber desfrutar do presente, certo? Seja ele estando em problema, seja ele realmente em tranquilidade. Muitas pessoas acham que o desfrute ele é apenas no momento bom, certo? Mas eu quero quebrar uma crença de vocês. O desfrute ele é todo o momento, até no caos, até na tentação, até na dificuldade. Você tem que ter desfrute. Eu peço a Deus sabedoria. Preste atenção. Se você pede sabedoria para Deus ele te dá um problema para você resolver. Mas se você pede para Deus sabedoria para desfrutar das tribulações, das tentações, você está um nível acima. Porque você já reconheceu que o problema e a tentação tem que vir. Lá em João, Jesus promete bênçãos e tribulação. Não espere apenas as bênçãos. Por que você só espera as bênçãos? Você só pede as bênçãos. Você só ora pelas bênçãos. Por que você não ora pelas tribulações também? Vai vir tudo. Mesmo que você não ore pelas bênçãos, as bênçãos vão vir, porque isso faz parte do projeto. Então preste atenção em uma coisa. O desfrute ele acontece na dificuldade e também acontece no momento bom. Não espere desfrutar só quando você está bem. Encontre mecanismos que você possa desfrutar também no momento de dificuldade. João Lucas, eu estou passando por uma situação ruim no meu trabalho, eu não estou mais satisfeito com o meu trabalho, eu não consigo trabalhar mais como antes. Busque uma forma de você desfrutar até desse momento ruim. Entenda que você vai passar por uma transição de carreira. Você tem que viver transições de carreira constantemente. Tem pessoas que passam a vida inteira fazendo a mesma coisa. Mas só que o seu propósito, o seu chamado não é fazer a mesma coisa eternamente. É você transitar em coisas diferentes, mas com um único fim. O único fim é a eternidade, é o reino do céu. Certo? Eu quero que você entenda que lá em Lucas 9:23, manda todo mundo aqui nos comentários. Negar a mim mesmo. Esse é um código que Jesus falou o seguinte: eu não vivo mais por mim, mas eu vivo mais pelo alto. Se a palavra diz para que nós devemos ser imitadores de Cristo, se Cristo se negou para fazer um propósito de Deus, por que você não vai se negar também? Por que você não vai abrir mão daquelas coisas para fazer algo maior?
Entendeu? Quando eu abro mão, tem muitas vezes eu abro mão de fazer coisas que eu queria para fazer coisas que ela gostaria de fazer. Às vezes eu vou, poxa, isso aqui não faz sentido no agora. O que ela quer fazer é muito melhor. Eu vou abrir mão do que eu quero. Mas isso precisa de humildade para você reconhecer. Entendeu? Você precisa de humildade para isso. Bom dia, Carla, que acabou de chegar. Seja bem-vindo. Você quer falar? Pode falar. Não, já vou finalizar aqui. Você quer acrescentar alguma coisa? Fala sobre perdão. Sobre perdoar, porque às vezes a gente não consegue ter uma conexão melhor com o nosso relacionamento. Porque às vezes a pessoa cometeu algo ruim, fez uma coisa que traiu a confiança e fica difícil de perdoar, então as pessoas ficam um pé atrás. Como é que você pode confiar na pessoa depois dela ter errado? O perdão, eu acredito que vem primeiro, mais uma vez, de você. Por mais que a pessoa que errou e tudo mais, mas você precisa perdoar, se perdoar dentro do seu próprio coração e perdoar a pessoa de verdade. Não adianta também chegar e dizer, eu te perdoo, vamos continuar aqui. E ficar com aquele rancor dentro de você. Né? Então, eu acredito que é sinceridade, é humildade e conversa, relacionamento com Deus principalmente. Acho que é isso. Vai lá, o que tu ia falar? Não, eu quero só dar uma mensagem pra quem tá com algum problema no relacionamento, né, do casamento e tudo mais, que esse problema, ele tem a oportunidade de uma nova história, sabe? Mas que pra isso acontecer é necessário que vocês se abram por completo. Internamente, coração, alma, tudo. E se submetam a serem lavados, né? A passarem por esse fogo, por essa pressão que a gente falou das batatas. Isso acontece. E se você não souber desfrutar, vai gerar problemas no seu casamento. Então aprendam a desfrutar desses problemas, desses processos. Porque quando isso acontecer, depois que passar, vocês vão ter um relacionamento cada vez mais sólido e forte, certo? Então olhem de fora, olhem além. E não se preocupa quando você olha de fora e olha além, você não se preocupa mais com coisas pequenas. Então, entendeu? Às vezes você para pra pensar, as brigas que você tá tendo é por coisa tão besta que leva a algo tão sério no final. Presta atenção no mapa. Olha a sua vida como um mapa, quando você tivesse uma visão aérea. Todos os problemas que você passar, tenta olhar ele de cima. Porque quando você está dentro do problema, você não consegue ter clareza do tamanho dele. Mas quando eu saio do cenário e olho como se eu estivesse olhando no mapa, como se eu estivesse olhando no roteiro, porque você é o protagonista da sua história. Você consegue ter discernimento do real tamanho desse problema. Entendeu? Eu quero que você entenda uma coisa. As dificuldades, os problemas que acontecem, eles são menores do que a aliança que você formou. O verdadeiro significado de aliança é o seguinte: não existe fazer uma aliança e depois voltar atrás. Certo? Um casamento, uma vez que ele é selado, é selado. Não tem mais volta. Tanto que o apóstolo Paulo, ele dá muitas instruções. É melhor nem casar. Se você entender o que realmente é casamento, é melhor nem casar. Ele fala isso. Apóstolo Paulo, ele não era cristão, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, e ele era casado. Apóstolo Paulo, ele tinha por volta dos 30 e poucos anos, e ele era casado, e a gente sabe disso porque ele fazia parte do Sinédrio. Para a pessoa fazer parte do Sinédrio, tem que ter mais de 30 anos e tem que ser casado. Apóstolo Paulo não fala muito sobre essa esposa dele. Mas, Lucas, por quê? Quando o apóstolo Paulo se converteu, a esposa dele não quis se converter também ao cristianismo. Então ele falou assim, se você não vai comigo, eu vou ter que ir só. Entendeu? Se você teve um casamento fora do cristianismo, esse seu casamento ele nem contabiliza, não sei se você sabe. Então o apóstolo Paulo entendeu isso. Olha, se você quer continuar comigo, você precisa se converter e seguir essa jornada comigo. Mas se você não quiser, eu vou acabar agora esse casamento. Porque esse casamento nem contou mesmo. Você está entendendo isso? Então o apóstolo Paulo ele teve que abrir mão desse casamento que ele tinha, porque a esposa dele não se converteu.
E ele falou, olha, se você ainda não se casou, ele passa as instruções do que é o casamento, e os discípulos até falam assim, se é tão difícil assim, então não vou nem me casar, é melhor nem se casar. Ele fala, Então o apóstolo Paulo, ele não se casou de novo. Ele falou, não vou me casar, eu vou me tornar tipo eunuco. O que é o eunuco? É a pessoa que abre mão, certo? Do casamento, que não prefere não se casar e seguir a Cristo. Ela abre mão. O apóstolo Paulo abriu mão de construir uma família para seguir Cristo. Então ele falou assim, o meu casamento é só com Cristo. Todos vocês já estão, a maioria, não vou falar todos não, mas eu acho que uma boa parte de vocês já estão casados, já tem seu parceiro. Eu quero que você entenda uma coisa. Antes de casar com seu esposo, com a sua esposa, namore Cristo. Noive com Cristo. Certo? Esse é o recado que eu quero deixar. Noive com Cristo primeiro. Entenda que casamento é coisa séria. Casamento é coisa séria. João Lucas, se eu me caso, eu não posso mais terminar meu casamento. Mas eu já sou divorciado e agora o que é que eu faço? Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia, ela não aprova o divórcio. Não tem versos, a Bíblia não fala isso. Pode divorciar. Ela não aprova o divórcio. Casou, tá casado. Não tem mais como voltar. Um casamento cristão, tá? E é o seguinte. Mas, João Lucas, eu não falo muito sobre isso porque tem exceções. A Bíblia, ela é tipo um compilado de princípios e regras. Você não vê tantas pregações sobre isso porque tem exceções. Quando tem exceções, não pode ser aberta ao público. Se você generaliza. Isso. Quando você se divorcia, Deus ele pode abrir portas para você de você recomeçar. Tem uma reconciliação, uma reconstrução na sua vida. João Lucas, eu sou divorciado e agora o que é que eu faço? Você pode se reconciliar, tem uma reconstrução. Mas só que isso não vale para todo mundo. É para alguns. Aí é você com Deus para resolver isso aí. Sou casado, então seu casamento ele tem que estar fundamentado na rocha. Certo? Casamento é investimento. Toda empresa, todo investimento, ele tem que estar fundamentado em alguma coisa. E o seu casamento, ele também tem que estar fundamentado em alguma coisa. Entendeu? Por exemplo, a Solange que está aqui, ela fala sobre finanças. Ela sabe que todo investimento que é colocado tem que voltar os dividendos, tem que voltar os lucros. E você tem que esperar também os dividendos do seu casamento, os lucros do seu casamento. Você vive isso. Veja o seu casamento como um investimento. Eu olho minha casa, a minha família como uma indústria da felicidade. Certo? Veja a sua empresa como uma gestão, como uma empresa. O seu casamento, na verdade. Fala aí, eu finalmente finalizar a aula de hoje. Quero agradecer a vocês por estarem aqui até uma hora dessa, se disponibilizando e parabenizar esses reinantes que estão acompanhando aqui. Olha, se você entrou novo aqui e não sabe o que está acontecendo, todas as manhãs às 5h47 nós temos uma aula do clube, é o Clube 547. João Lucas, o que significa ser 547? É o horário que a gente inicia, que é às 5h47 da manhã. As nossas aulas do clube têm o objetivo de você acessar o reino do céu e manifestar o reino do céu. Mas para você fazer isso com excelência, você precisa pegar alguns códigos. Não é de qualquer jeito, tem um código para fazer isso. E as aulas do clube eu te passo esses códigos. Nós temos 3 modelos de aula. Quais são esses modelos? Mentalidade e empreendedorismo digital. Sobre leitura da palavra, que é uma aula de teologia, onde eu leio a Bíblia para vocês, a gente fala sobre isso. E o terceiro modelo de aula é essa aula que nós estamos tendo hoje, sobre casamento, sobre família. Isso é muito importante, porque o reino do céu, a base do reino é Deus, é o poder de Deus. E o casamento é a glória de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, uma vez que é o reino, eu acesso o reino, toda a minha família acessa junto. Se liga? Então se eu caio, toda a família cai junto, porque está todo mundo em unidade. Entendeu? Tá todo mundo junto. Bom dia, Reinaldo Alqueiroz, que acabou de chegar. Bom dia, Lucas, também que chegou. Sejam bem-vindos todos vocês que entraram. E é o seguinte, amanhã nós vamos continuar com as nossas aulas do clube. Todas de segunda a sexta-feira nós temos aula. Nós estamos tendo a jornada Storytelling. Ela iniciou ontem, hoje eu dei uma pausa pra gente ter esse modelo de aula. Mas amanhã a gente vai continuar a nossa jornada do Storytelling, sobre a arte de contar histórias. Você que é um empreendedor digital, quer vender o seu produto, o seu serviço, sua mentoria, a sua ideia, você precisa aprender a contar histórias. Então eu te convido a participar das nossas aulas também daqui do Clube do Storytelling.
Todas as aulas têm um resumo em PDF. Como eu faço para receber o resumo em PDF, João Lucas? Fala aí, pessoal. Você entra no grupo que tá no link da bio, né? Ai, não. Tem que falar contigo no direct. Manda mensagem no meu direct. Manda mensagem no direct do João Lucas que ele vai te colocar no grupo. Todos os dias ele manda um resumo que é feito por mim. E acredito que tenha ajudado bastantes pessoas nesses tempos. E espero que vocês estejam gostando. E é o seguinte, eu fiz um post ontem sobre como se manter motivado. Esse post aqui, ó, como se manter motivado, 5 códigos. Vai lá e faz um comentário, ó. É esse daqui, ó, esse último aqui, ó, não sei se vai dar pra focar. Como se manter motivado, os 5 códigos para você se manter motivado. Vai lá e faz um comentário, porque é o seguinte, você não paga isso aqui financeiramente, essas aulas do clube, onde todo dia eu entrego aula de valor. João Lucas, não é você que tem que dizer que a sua aula tem valor, não. Eu falo isso porque as pessoas me falam. Não sou eu que estou dizendo, são as pessoas. Essas aulas têm valor. E é por isso que elas não podem ficar disponíveis no ar. Essas aulas ficam disponíveis durante 24 horas e vão sair do ar. Talvez eu estou precisando deixar essa aula salva. Talvez eu vá deixar essa daqui salva no meu feed. Aí pode ficar assistindo. Algumas ficam disponíveis. Vai querer? Vocês querem que essa aula fique salva? Se vocês quiserem que essa aula fique salva, vai lá no meu último post e faz um comentário nesse dos 5 motivos. Se esse post bater 10 comentários, eu vou deixar essa salva. Beleza? Vai lá, faz um comentário. Fala sobre a tarefa aí, pessoal. A tarefa de hoje é você combinar com seu parceiro, pelo menos uma vez por semana, fazer algo diferente. Não precisa ser assim, uma viagem, não precisa. Pode ser algo simples, mas que vocês cresçam juntos, como ler a palavra juntos, marcar até todo dia, seria interessante. Marcar de tal hora a gente vai ler a palavra junto, todos os dias, uma vez por semana, debater sobre isso. Vejam algo que encaixe na rotina de vocês e coloquem isso em prática. E olha, chegou na hora do nosso print, se ajeitei pra gente dar um print. Tira o seu print agora. Tira o seu print, eu vou dizer qual vai ser a chave de hoje. Tira o seu print, marca lá no seu story, me marca, bota o meu arroba, que eu João Lucas Gonçalves, e o da Mirna Gugel, e coloca assim a frase, ó: família representa a glória de Deus. Você vai tirar o print, vamos agitar de novo o print. Tira o print, você vai marcar lá no seu story, nós dois, e vai colocar assim: família representa a glória de Deus. Essa é a frase de hoje, beleza? Amanhã nós vamos nos encontrar de novo. Faça a tarefa que a Mirna falou aí pra vocês agora. Um beijo no seu coração. Se despedir, pessoal. Um beijo no coração de vocês. E eu queria falar sobre essa questão das tarefas. Não só hoje, mas as que o João Lucas coloca também todos os dias. Se vocês puderem dar um retorno sobre isso. Vocês estão fazendo? Qual é o resultado que vocês estão colhendo a partir dessas tarefas? É isso mesmo. É muito importante. Alguns de vocês saem da live aqui e esquecem. Essas tarefas é o que vai fazer você crescer. Não adianta de nada você ficar me escutando aqui todos os dias e não fazer as tarefas. Porque preste atenção, conhecimento colocado em prática se transforma em sabedoria. Se você tem sabedoria, você vai conseguir crescer, amadurecer. Preste atenção, sabedoria é a semente, prosperidade é o crescimento e a riqueza é os frutos. Quem aqui quer ser rico? Quem aqui quer ser rico é porque não entendeu que já é rico. Você já é rico, mas você tem que manifestar a riqueza. Você tem que manifestar esses frutos. Entendeu? Então, faça as tarefas. Beleza? Vou finalizar a aula de agora. E é o seguinte, eu queria começar um desafio com vocês, certo? Isso é algo que eu já faço, muitos de vocês já fazem, mas é ler a palavra antes de iniciar nossas aulas do clube. Eu me acordo algumas horas mais cedo. Né? Uma hora mais cedo eu me acordo. E eu leio a palavra antes de iniciar nossas aulas do clube. Eu queria passar esse desafio para vocês também. De ler a palavra antes de iniciar a aula do clube. João Lucas, eu vou ler o quê? Aí é com você. Eu tô lendo crônicas. Eu leio a Bíblia, todinha, entendeu? Todo ano eu tenho esse objetivo. Então eu quero te desafiar a ler um capítulo por dia antes de iniciar as aulas do clube. Certo? Quem topa esse desafio? Manda pra mim aqui, eu topo. Quem topa, manda, eu topo. E eu vou perguntar pra vocês quando a gente estiver ao vivo. E aí, pessoal, quem já leu a Bíblia hoje? Aí vocês vão dizer, já li. Eu quero saber quem já leu antes de começar o do clube.
Manda pra mim aqui quem topa o desafio. Quem topa o desafio de ler um capítulo da Bíblia antes de começar a aula do clube, manda eu topo. Eu vou esperar vocês comentarem. Que o pessoal vai... É porque tem gente que tá dormindo, aí eu mando a mensagem no grupo do WhatsApp. Tô ao vivo, aí dá o play na live, bota ali do lado e fica dormindo, assim, ó. E preste atenção, você tem que ter uma preparação antes disso daqui. Então a sua preparação é você ler a palavra um capítulo antes da aula. A Vanusa comentou aqui que topou. Então eu quero ver se vocês vão ser resistentes nisso. Nas nossas aulas do clube eu vou perguntar se vocês já leram a Bíblia. Eu quero ver quem já leu. Aí vocês vão comentar, já li, entendeu? Um beijo no seu coração, finalizando a aula em 3, 2, 1. Valeu, pessoal. A gente se vê amanhã.